Senhor, nós declaramos olhos abertos para te ver, ouvidos abertos para ouvir, e coração aberto para ser transformado e ministrado pelo Senhor, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Nós vivemos em um tempo de muitas tarefas, nós vivemos em um tempo de muito trabalho para todos, quase todas as casas, na maioria dos lares, nós temos os pais e as mães trabalhando. São inúmeras tarefas diárias, são inúmeras responsabilidades, desde trabalhar, cuidar dos filhos, cuidar da casa, ministério, faculdade e tantas outras tarefas. Hoje nós temos acesso à informação o tempo inteiro, o tempo todo nós temos acesso à informação, basta você pegar o seu celular. Antigamente você ia trabalhar, quando não existia celular, não tinha isso. Você ia para o seu trabalho, 7 horas da manhã, e você só recebia uma notícia, se fosse muito ruim mesmo, que alguém ia ligar para você. Geralmente para comunicar que alguém faleceu, talvez um avô, uma avó, um pai, uma mãe. Mas raramente você ia receber notícias durante seu horário de trabalho. Você só ia receber todas as informações, tudo aquilo que tinha acontecido, tudo aquilo que aconteceu, quando você chegasse na sua casa. Mas hoje não, hoje você está trabalhando e um WhatsApp, você já recebe todas as notícias. Às vezes alguma dificuldade que possa estar tendo na sua casa, às vezes alguma dificuldade que pode estar tendo com alguma pessoa que você ama, às vezes algo que possa estar acontecendo na igreja. Então você está trabalhando, você está com as suas tarefas diárias ali, e está sendo bombardeado por informações, por diversas coisas que começam a nos preocupar, a nos tirar a nossa paz. Hoje, através do celular, você consegue ver notícias no mundo inteiro. Basta você abrir o Instagram, Facebook, ou qualquer página de internet, você sabe o que está acontecendo em todos os lugares do mundo. E isso nós temos visto e vivido dia após dia. Um atentado numa escola, em questão de minutos, o Brasil todo está sabendo. Em questão de minutos, todos os grupos de WhatsApp já têm áudios, imagens, vídeos daquilo que aconteceu. Em questão de segundos nós recebemos notícias de guerras, em questão de minutos nós recebemos notícias de catástrofes. Por quê? Porque a internet nos deu essa informação rápida. Você abre as suas redes sociais e já está ali na sua frente, todas as más notícias. E aí nós temos vivido um tempo que quantas pessoas, principalmente nesse último mês, que estão com medo de enviarem os seus filhos para a escola. E quantos filhos que estão com medo de ir para a escola. Sábado nós realizamos aqui à tarde com os amigos, nós tivemos um tempo de ministração, e nós podemos orar pelos adolescentes. 90% deles estão com medo de ir para a escola. E nós oramos por ele, abençoamos, declaramos o cuidado, a guarda de Deus. Mas quantos de nós que estamos amedrontados, quantas pessoas aqui que trabalham na área da educação e está com medo de ir trabalhar? Quantos que estão estudando para conseguir novas oportunidades de emprego? Quantos que têm ido às ruas à luta para uma vida mais digna para a sua família, para os seus filhos? Muitas vezes trabalhando o pai, trabalhando a mãe, para ter condições financeiras de viver. Afinal, o custo de vida está cada dia mais alto. E aí muitas vezes nós sacrificamos o que não é para sacrificar. Nós assumimos diversas coisas que muitas vezes nós não temos dado conta. E aí você trabalha, você faz N coisas para conquistar, para ter uma vida boa, para cuidar dos seus filhos. É pressão de todos os lados. E isso tem gerado muitos problemas em toda a sociedade, dentro da igreja, fora da igreja. Muitos problemas isso tem ocasionado. Quantos têm visto isso? Só eu tenho visto isso? É verdade? Sim ou não? Então hoje nós temos vivido essa realidade. E a tendência, irmãos, não é sendo pessimista, mas a tendência não é melhorar.
A tendência é isso se intensificar cada dia mais, e muitas vezes até piorar. A Bíblia nos diz que no fim dos tempos muitas coisas iriam acontecer. Ia se levantar nações contra nações, o amor de muitos vai se esfriar, o amor às coisas vai crescer, e nós vamos ver mais e mais crimes absurdos, coisas absurdas acontecendo, e a tecnologia nos engolindo. E nós estamos aqui, nós muitas vezes precisamos dar conta disso. E aí o que nós temos visto com tudo isso que tem acontecido? Pessoas esgotadas emocionalmente. Nós temos visto a síndrome de burnout, que tem atingido tantas pessoas nos trabalhos. No meu trabalho, eu conheço pessoas que já teve a síndrome de burnout em empresas, que já ficaram internadas em UTI com síndrome de burnout. Nós temos depressão há tantos anos, e que nos últimos anos tem se tornado cada vez mais comum. Quantas pessoas que têm passado por crise de ansiedade, nós nem ouvíamos falar sobre isso, e hoje é algo tão comum. Crise de ansiedade, depressão, burnout, esgotamento. E hoje eu queria ministrar um pouco sobre isso. Faz aproximadamente 1 mês e meio que Deus colocou no meu coração de estudar sobre isso. E eu queria falar um pouco sobre vocês, que existe um lugar de descanso, existe um lugar de cura, existe um lugar de paz, e a paz é uma promessa. Amém? Então eu queria te convidar a abrir o seu coração. Nós vivemos num tempo que nós temos a necessidade de darmos respostas o tempo inteiro, de ter que mostrar algo para as pessoas, e isso muitas vezes tem nos matado, isso muitas vezes tem tirado o nosso sono. Mas isso não começou agora. Existem grandes homens de Deus, que a Bíblia relata, que passaram por períodos assim, que sofreram o que muitas vezes nós estamos sofrendo hoje. Então eu queria dizer que não é apenas com você, mas todos nós estamos sujeitos a passar por períodos assim, amém? Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19. Você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. 1 Reis, capítulo 19, nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 18, amém? Esse texto ele relata a fuga de Elias para o Monte Horebe, então prestem atenção. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Só para te situar, Elias tinha acabado de desafiar ali os profetas de Baal, 450 profetas de Baal. Ele chegou ali diante deles, eles colocaram uma oferta diante de um altar, e eles falaram para eles clamarem ao Deus de Baal para que viesse consumir aquela oferta. E eles passaram ali, oraram, rezaram, fizeram tudo o que eles tinham que fazer e não foi consumido. E aí quando Elias orou e clamou ao Senhor, aquela oferta foi consumida. E ali ele derrotou os 450 profetas de Baal. Esse é o momento que está situado. Só para você se situar na história. Isso está relatado em 1 Reis 18. Então fica de lição de casa para você estudar depois. Elias ali contra os profetas de Baal. Amém? Então aqui quando Acabe está falando, ele está falando dessa derrota ali dos profetas de Baal e de tudo que aconteceu ali. Então, ora Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo o rigor, caso amanhã nesta hora eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Repete comigo, Elias teve medo e fugiu para salvar a vida.
Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se depois dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Depois ele se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-te e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-te e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, ele viajou 40 dias e 40 noites. Irmãos, com uma refeição que o Senhor deu para Elias, ele ficou fortalecido para viajar 40 dias e 40 noites. Não se esqueça disso, amém? Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida. Ele viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali ele entrou numa caverna e passou a noite. A palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora também está procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, ele puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna, e uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora também está procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Elias aqui passou por um momento que a Bíblia diz que ele estava com medo, a ponto de ele pedir a própria morte para Deus. Irmãos, eu vou te situar. Elias tinha acabado de desafiar os profetas de Baal em 1 Reis 18, de invocar fogo do céu que queimou toda a oferta. Elias é um dos maiores profetas de Deus no Antigo Testamento. Ele estava no monte da transfiguração com Jesus e com Moisés. Ele subiu aos céus em uma carruagem de fogo. Mas Elias sentiu medo. Elias se sentiu esgotado. Elias ficou sem fé e sem esperança. Então, irmãos, antes de nós continuarmos, eu gostaria de dizer que essa palavra é para todos nós, para todos que estão aqui, os pastores, os discipuladores, os líderes, os membros e todos os irmãos que estão aqui. Porque Elias, um profeta de Deus, passou por um momento de desânimo, passou por um momento de medo, passou por um momento que ele desejou a própria morte.
Ele sentiu medo, ele se isolou. E quantos de nós temos feito isso nos últimos dias? Quantas pessoas que por causa de um esgotamento, por causa de muitas coisas na cabeça, muitos problemas, muitas tarefas, têm se sentido dessa forma, têm ficado com medo, amedrontado, e têm se levado, se colocado num lugar isolado das pessoas. E talvez você entrou aqui nessa noite e você tem passado por isso, momentos de tristeza, momentos de angústia. Talvez você tenha se sentido cansado, esgotado. E eu queria falar alguns pontos, alguns sinais de esgotamento, algumas coisas que Elias viveu ali, e que muitas vezes você pode estar vivendo, mas existe um lugar de descanso para você, amém? Um dos sinais de esgotamento que nós passamos é quando nós hiperdimensionamos os problemas. Nós olhamos para os problemas e os problemas pequenos, eles se tornam gigantes. Problemas que são fáceis de resolver, eles se tornam algo grandioso para você, para mim. Nós olhamos e falamos, meu Deus, outro problema, outra dificuldade, outra coisa acontecendo. Muitas vezes nós só conseguimos olhar aquilo que está ruim, nós não conseguimos enxergar o que está bom. Muitas vezes nós estamos tão sem esperança com a vida que nós não conseguimos enxergar que nós estamos vivos. Respira aí bem forte você, respira aí no seu lugar, respira. Você não precisou de um tubo para respirar. Existem pessoas agora que estão dependendo de tubos para respirar. Se você está respirando é porque Deus tem um plano na sua vida. Se você está respirando é porque Deus tem te guardado, Deus tem amado, você é amado dEle. E o diabo ele vai fazer de tudo para abortar os sonhos que o Senhor tem para nós. Mas bendito seja Deus pela sua família, bendito seja Deus pelo alimento que está na sua mesa, bendito seja Deus pelas coisas que não tem te faltado, porque tem pessoas que nesse exato momento estão em lixões procurando comida para jantar, para dar para os seus filhos. Então um dos sinais que nós estamos voltados é que nós hiperdimensionamos os problemas. Nós olhamos para dificuldades e nós aumentamos. Coisas que são fáceis de resolver, nós olhamos e se torna algo muito grande. Elias tinha acabado de derrotar 450 profetas de Baal, e ele estava com medo de uma ameaça, de uma mulher. Ele estava hiperdimensionando um problema. Deus estava com ele, ele já tinha experimentado ali o agir e a mão poderosa do Senhor, fora todas as outras experiências que Elias já tinha vivido com Deus. Mas ele estava com medo, angustiado, esgotado, pedindo a própria morte, irmãos. Elias estava esgotado, ele não se lembrava do que Deus já tinha feito, ele estava oprimido, amedrontado. Irmãos, o sol continua nascendo todas as manhãs sobre a sua vida, as misericórdias de Deus têm se renovado todos os dias sobre a sua vida. Quando nós estamos esgotados emocionalmente, nós não conseguimos enxergar os milagres diários, nós só enxergamos o lado ruim, nós não conseguimos ser gratos pelo sol, pela vida, pelo nosso filho, pela nossa filha, pelo nosso marido, pela nossa esposa, pelo nosso trabalho, pelo nosso alimento, pela nossa igreja, pelo nosso ministério, pelas nossas lideranças, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Por quê? Porque nós hiperdimensionamos os problemas, nós só conseguimos focar nas coisas que estão dando errado. Quando nós estamos esgotados, nós sabemos o que precisa ser feito, mas nós não temos ânimo para fazer. Você tem que fazer aquela tarefa, você tem que ligar para aquela pessoa, você tem que se levantar, se posicionar, ir trabalhar, ir para a escola, levar os seus filhos, cuidar do seu marido, cuidar da janta, cuidar do almoço, cuidar do seu trabalho. Mas você começa a se sentir sem força, você começa a procrastinar. Você sabe o que precisa ser feito, mas você não tem ânimo. Você sabe que você precisa ir para a igreja, estar com os irmãos,
receber de Deus, mas você não quer ir. E isso começa a gerar outras doenças. Às vezes você está hiperdimensionando, você começa a procrastinar, jogar para frente, e isso começa a gerar outras doenças. É sutil, irmãos. Isso começa a distorcer a sua identidade. Você começa a buscar isolamento. Um dos sinais de uma pessoa que está esgotada é buscar isolamento. Você não quer ver gente mais. Você não quer ver as pessoas, você quer ficar na sua, isolado. Deixa eu aqui quietinho, deixa eu. Você quer buscar isolamento. Você sente um cansaço frequente. Mas, irmãos, cansaço é uma coisa, fadiga é outra. Cansaço, você cansa, você dorme, descansa, come, se alimenta, no outro dia você está bem. Mas quando você está fadigado, é um cansaço que não para. Você dorme 8, 10, 12 horas, e quando você acorda, você ainda está se sentindo mal. Você ainda não quer se levantar, ainda não quer ir ao seu trabalho, ou não quer ir para a sua escola, ou não quer fazer as coisas. Porque isso pode ser um sinal de esgotamento. Eu quero que você olhe para você, amém? Falta de paciência. Você começa a ser intolerante com tudo e todos. Você começa a se tornar impaciente, você não tem mais calma. Você não consegue ouvir as pessoas, você não tem mais paciência. Esses dias eu estava conversando com a minha irmã está trabalhando com van. E ela falou que uma vez ela chegou num apartamento e a criança não estava descendo. E minha irmã é cristã também. Os tios de van, eles têm uma ordem. Chamou, não tem a criança, vai embora. Só que ela falou que ela não consigo. Ela falou, Vitor, eu não consigo fazer isso. Então ela ligou, desceu. E quando ela ligou para a mãe, ela falou que a mãe descarregou em cima dela. Falou um monte de coisa. Ela falou, era nítido que aquela mulher, ela estava com muita coisa na cabeça, e a primeira pessoa que apareceu na frente dela, ela descarregou. Por quê? Porque as pessoas estão dessa forma, elas ficam sem paciência, elas se irritam fácil, elas dão patada fácil, elas tratam as pessoas que estão perto de mal fácil. Irmãos, ninguém fica saudável, isolado das pessoas. Pode ver que quando Elias estava ali, o anjo chegava e falava, Elias, levanta. Basicamente o anjo estava, levanta, vai lá. Deus está contigo, mas Elias queria ficar ali. Elias queria ficar ali naquele lugar. Então cansaço frequente, falta de paciência. Irmãos, ninguém fica saudável, isolado das pessoas. E essas atitudes, elas distorcem a nossa identidade. E ela abala a nossa fé. Você começa a se tornar a pessoa que você não era. As dificuldades começam a te definir. E as dificuldades não podem nos definir. Porque nós somos filhos amados de Deus. Nós vamos passar sim por aflições, mas Ele está conosco. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus disse. Então nós começamos a passar por dificuldades, e nós nos sentimos tristes, angustiados, nos isolamos, e isso começa a distorcer a nossa identidade. As pessoas olham para nós e não conseguem mais nos enxergar. Não é mais o Vitor de antes, não é mais a X pessoa de antes. Porque isso começa a gerar outras doenças. Nós ficamos amargos, nós ficamos pessimistas, nós ficamos desanimados, nós ficamos sem esperança, nós ficamos fãs do isolamento, nós ficamos reativos. Se alguém mexer com você, toma um esporro. Se alguém falar alguma coisa, vai tomar uma patada. Nós ficamos reativos. Ninguém pode falar nada na sua vida, na minha vida, quando nós estamos dessa forma. Se não concorda com você, se torna seu inimigo. Mas irmãos, governos vêm, governos vão. Doenças vêm, doenças vão. Problemas vêm, problemas vão. Nós estamos vivendo os tempos do fim. Isso não vai parar, nós temos que estar preparados. Nós temos que estar preparados, nós precisamos estar atentos. Elias, ele estava contaminado pelas ameaças, pelos medos.
Deus perguntava para Elias: Elias, o que você está fazendo aí? E Deus está perguntando para você nessa noite: ei, o que você está fazendo aí? Levanta, vamos. Elias respondia: eu estou sozinho. Elias respondeu várias vezes: Deus, eu estou sozinho. Irmãos, não é as circunstâncias que definem quem você é, mas é aquilo que Deus diz a seu respeito, e pode fazer através da sua vida. Nós temos o Espírito de Deus, e Ele nos habilita a atravessar qualquer deserto. Qualquer deserto, qualquer deserto, qualquer deserto. Qualquer dificuldade que você tem passado não é maior que você, que é o seu Deus. Quando nós confiamos nele, nós olhamos para ele, nós nos apoiamos nele, e nós não seremos abalados. Quantas vezes nós cantamos esse louvor, confiando em nosso Deus, não seremos abalados. Existe uma condição para você não ser abalado: é confiar nele, é crer nele, é colocar a sua esperança nele. Amém? E qual o caminho que nós devemos trilhar? Qual o caminho que nós devemos procurar? O descanso. Nós precisamos aprender a descansar. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: você precisa aprender a descansar. Hoje, quando eu cheguei, eu falei com o Arthur essa semana foi punk. O bichinho trabalhou que nem gente grande. Fez hora extra o feriado todo, trabalhou hoje até meio-dia. E aí hoje eu vi ele, eu estava com o meu sentimento de dó. Falei: mano, trabalhou, é esse trabalhou. Aí eu falei para ele: agora sobe lá e descansa. Porque estar aqui não é um fardo, é descanso. Entende? Eu falei para ele: Arthur, sobe lá e descansa. Porque agora você vai ministrar o louvor, e não vai ser mais uma tarefa, vai ser o seu descanso. Amém? Nós precisamos aprender a descansar. Irmãos, faça uma coisa de cada vez. Gaste seu tempo com Deus, com oração, com leitura. Toma um chocolate quente, um chá. Eu não gosto de café, nem coloquei café aqui, mas toma um café se você gosta. Um café com leite. Ouve um louvor. Acorda cedo, vai ver o nascer do sol. Vai ver o pôr do sol. Faz uma caminhada. Eu preciso muito fazer uma caminhada, e é muito bom fazer uma caminhada. É muito bom. Os irmãos que fazem caminhada aqui podem testemunhar. E eu posso testemunhar, eu já fiz. Estou meio com preguiça de ir de novo, mas é muito bom fazer uma caminhada. Pratique um exercício físico. Come direito. Irmãos, chega uma idade que ou a gente cuida da nossa saúde, ou a gente cuida da nossa doença. Então é melhor a gente cuidar da nossa saúde. Eu tenho que ficar ligeiro, porque esse negócio está me pegando. Eu preciso cuidar da minha saúde. Você precisa cuidar da sua saúde. Fala para a pessoa que está do seu lado: você precisa cuidar da sua saúde. Você precisa cuidar da sua saúde. Irmãos, vai no médico. Ei, vai no médico, faz um check-up. Quantos aqui fizeram um check-up esse ano ou no último ano? Levanta a mão. Tem um monte de gente aí que não fez check-up. Irmão, faz um check-up. Vai no médico, faz exames, vê se você está bem, vê se está faltando uma vitamina, vê se está faltando alguma coisa. Coloca para fora o que você sente, para de guardar. Fala para as pessoas, encontra alguém de confiança e compartilha. Eu quero que você analise a sua vida hoje. Irmãos, eu não estou olhando o relógio, senão eu vou surtar. Então tenham paciência hoje, amém? Faça essas análises hoje. Você está dormindo mal? Eu quero que você analise a sua vida. Você está dormindo mal? Você está tendo insônia? Ou o contrário, você só quer dormir? Eu só quero dormir. Você acorda querendo dormir já pensando na hora que você vai dormir. Você está tendo sintomas de irritação. Irritação é intolerância com tudo e com todos. Irritação constante, dificuldade de lidar com situações simples. Você está uma bomba relógio.
Você tem tido falhas de memória? Irmãos, você está atento a isso. Você tem tido falhas de memória. Esquece coisas óbvias, como o nome de pessoas, compromissos importantes que fazem parte da sua rotina. Irmãos, isso é uma ministração. Nós estamos falando de coisas que aconteceu com um grande homem de Deus como Elias. Mas isso também é algo que você precisa analisar. Se você estudar depois sintomas de burnout, sintomas de depressão, sintomas de esgotamento emocional, é tudo isso que eu estou compartilhando hoje. E às vezes você está se sentindo dessa forma. E aí você começa a colocar defeito em tudo e em todos. Mas às vezes você só precisa achar o seu lugar de descanso. São sinais de alerta, você precisa se cuidar. Você precisa talvez procurar uma ajuda do seu pastor, do seu discipulador, do seu líder. Às vezes você precisa procurar um terapeuta, irmãos. Nós não endemonizamos isso. Nós não endemonizamos isso. Existem muitas igrejas que endemonizam isso, mas nós não endemonizamos isso. Às vezes você precisa procurar uma ajuda médica, um terapeuta, um psicólogo. Às vezes é uma medicação, um remédio que você precisa tomar. Às vezes é algum hormônio que está faltando. Irmãos, podem acontecer diversas coisas. Mas não aceite ficar da forma como você está, talvez. Nós não podemos ser controlados pelas nossas emoções, ou pelo estado que nós estamos hoje. Nós precisamos ser guiados e controlados pelo Espírito de Deus. Elias, ele foi para a caverna com um discurso pronto para Deus. Ele queria ficar ali isolado, queria que Deus o matasse, porque ele estava se sentindo com medo. Mas irmãos, ele caminhou longa distância com um alimento que ele recebeu ali no deserto. Com um alimento que Deus deu para ele, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Sabe por quê? Porque o pão não veio do homem, o pão veio do céu. O alimento que Deus te dá no lugar de descanso, ele te faz andar mais, ele te faz caminhar mais, ele te faz aguentar mais, ele te faz suportar mais, porque o alimento não vem de homens, mas vem de Deus. O seu lugar de descanso é nele, é na presença dele. Não é em outros lugares, é aqui, é nesse lugar. Aqui é o nosso lugar de descanso. Um alimento que veio do próprio Deus para Elias, fez ele caminhar 40 dias e 40 noites. Você não precisa de muito, você só precisa daquilo que Deus te dá. Você não precisa de muito, você só precisa daquilo que Deus te dá. Existe uma comida que nós só encontramos em Deus. E seu posicionamento a partir de hoje não é apenas para você. O seu posicionamento hoje é para você, é para o seu filho, é para a sua filha, é para o seu marido, é para a sua esposa, é para o propósito que Deus entregou em suas mãos. Porque muitas vezes quando nós estamos dessa forma, nós nos tornamos egoístas. E nós começamos a atingir as pessoas que estão ao nosso redor. O posicionamento que nós precisamos tomar hoje é por nós e por nossa família e pelo aquilo que Deus nos chamou para viver. Amém? Eu queria te dizer que nessa noite existe um lugar de descanso para você. Abra sua Bíblia em Lucas 10. Do 38 ao 42. Você tem um nome que acalma a tempestade. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Lucas capítulo 10, do versículo 38 ao 42. Irmãos, eu estava, como eu disse, há um tempo estudando sobre isso, e nós tivemos uma reunião com o pastor Clóvis há aproximadamente uns 30 dias atrás. Hoje nós tivemos outra e foi poderoso o que Deus fez aqui. Mas nós tivemos uma reunião, o pastor Clóvis esteve ministrando algo que Deus colocou no coração dele na hora, que veio ao encontro de tudo isso. E eu queria compartilhar um pouco disso agora. Essa semana eu até mandei uma mensagem para ele, falei: pastor, o senhor vai ministrar aquela mensagem? Eu queria agregar ela no que Deus está colocando no meu coração. E ele falou: Vitão, pode ministrar.
E eu creio que Deus vai selar isso, porque existe um lugar de descanso para você, amém? Lucas 10, 38 ao 42, vocês devem conhecer essa passagem. A Bíblia diz: caminhando Jesus e os seus discípulos, eles chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia apenas uma é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Jesus disse ali para Marta: Marta, vocês estão inquietos com muitas coisas. E quantas vezes nós estamos inquietos com muitas coisas. Eu dei vários exemplos aqui de situações, de coisas que podem estar nos tirando a paz, nos trazendo esse esgotamento. Nós andamos ansiosos, inquietos com muitas coisas, mas somente uma é necessária. E Jesus disse para Marta: Marta, somente uma é necessária. E a única coisa que nos é necessária é a presença dEle, é o lugar de descanso que é nele. E percebemos o quanto, e nesse dia que o pastor esteve ministrando, nós percebemos o quanto nós temos sido Martas nos últimos dias, o quanto nós estamos fazendo coisas, e muitas vezes temos deixado a melhor parte. Irmãos, foi Marta quem recebeu Jesus, não foi Maria. Mas existe uma diferença entre você receber Jesus e estar aos pés dele. Quem recebeu Jesus na sua casa foi Marta, mas quem ficou aos pés de Jesus foi Maria. Jesus precisa encontrar descanso em nossas casas, e nós precisamos aprender a estar nele. Existe um lugar de descanso para você. Existe um lugar de descanso para você. Hoje as pessoas chegam para nós e dizem: vocês não crescem, porque vocês não fazem X, Y, Z coisas. E Jesus, Ele diz para nós: aprendei de mim, que sou humilde, manso e puro de coração. Marta queria colocar o jugo dela em Jesus. Eu queria que a banda fosse subindo. Marta queria colocar o jugo dela em Jesus. Quando ela chega ali, ela fala: olha Senhor, o Senhor não se importa que eu estou aqui trabalhando e Maria está aí? Marta queria lançar sobre Jesus o jugo dela. Então ela fala: olha Senhor, o Senhor não se importa, eu estou aqui fazendo tantas coisas, trabalhando, ansiosa, andando inquieta por tantas coisas, e ela está aí sem fazer nada. O Senhor não se importa com isso? Quando nós questionamos a Deus dessa forma, e muitas vezes no nosso coração, nós questionamos a Deus dessa forma, nós estamos tentando jogar o nosso jugo sobre Jesus. Aí Jesus, Ele diz para Marta: Marta, você anda inquieta com muitas coisas. Você anda ansiosa por muitas coisas. Nós estamos o tempo todo, irmãos, culpando Jesus. Nós estamos o tempo todo culpando a igreja. Nós estamos o tempo todo culpando as pessoas X, Y, Z. Nós queremos lançar nosso jugo sobre as pessoas. Nós queremos lançar nosso jugo sobre os irmãos, sobre outras coisas. Quando Deus está falando: lançai sobre mim o seu jugo. Amém? Precisamos cuidar do que Deus nos deu e nos confiou, e nos lembrar que somente uma coisa é necessária: estar com Ele, aprender dEle, e estar na presença dEle, nesse lugar de descanso. Mateus 11, do versículo 28 ao 30. Aleluia. Eu queria que você não lesse esse versículo. Eu quero que você feche seus olhos aí no seu lugar, abaixe a sua cabeça.
Orele basoriana la madre. Xerere. Xerere basoriana la madre. Quantas vezes nós estamos tentando jogar o nosso jugo sobre o Senhor, e o Senhor, Ele está nos chamando para esse lugar de descanso. O Senhor está nos chamando para esse lugar de aconchego. O Senhor está nos chamando para esse lugar de paz. O Senhor está nos chamando para esse lugar de amor. O Senhor está nos chamando para a presença dEle. E a palavra de Deus diz em Mateus 11, do 28 a 30, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu quero que com sua fronte para baixo você ore, e eu quero que você analise a sua vida. A banda vai ministrar novamente esse louvor. E eu creio que muitas pessoas nos últimos dias, meses e anos têm se sentido dessa forma. E como eu disse no início, essa palavra não é para X, Y, Z. Essa palavra é para todos nós. Porque todos nós andamos inquietos e fazendo tantas coisas.